Muito boa tarde, sejam bem-vindos, pessoal do canal Contabilidade Tributária. Satisfação ter vocês aí nesse sábado, né? Para a gente fazer então esse bate-papo sobre o tema do que é, né, o split payment e os seus impactos para as empresas, tá? Então, algumas pessoas já me acompanham, né? E alguns estão acompanhando pelo nosso curso do Hotmart, que é o curso Contabilidade de Tributos Indiretos e Reforma Tributária, tá? Mas eu vou diretamente para a live, né? Não vou ficar fazendo aqui o merchandising nesse momento, né? E no finalzinho da live a gente conversa e passa um voucher para quem tiver interesse em seguir com a gente para o curso, tá? De qualquer forma, essa é uma live aberta, né, sobre o nosso tema relacionado aí, então, ao split payment, né? E eu vou permitir que durante alguns dias, né, durante um certo tempo, vocês acessem no nosso YouTube, tá? O conteúdo, portanto, da live, ok? Então, vamos, sem delongas, para esse bate-papo, tá? Antes, primeiramente, me apresentando, né? Eu sou o professor Roberto Biava, tá? Eu atuo basicamente na docência, né, em dois cursos importantes de ciências contábeis, né, atuando aí no curso de ciências contábeis exatamente na área de contabilidade tributária, na Universidade Presbiteriana Mackenzie e com muita satisfação desde o ano passado atuando no curso de ciências contábeis da USP, né, da FEA USP, tá, o Departamento de Contabilidade da FEA USP. E também, né, costumo participar de vários MBAs, como o MBA da FIPECAF, da Fundace, do SENAC, né, cursos do Mackenzie, onde sou professor, né, como eu comentei. Sou contador e advogado, já tive passagem por órgão público como auditor fiscal, mas hoje eu sou advogado, atuo com consultoria. Doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, mestre em Controladoria Empresarial na área contábil pelo Mackenzie, sou contador pela FEA, USP, advogado, né, pela Faculdade de Direito da USP e bacharel em Administração pela FGV. Mas sem delongas, vamos ao nosso agenda de hoje, tá? A nossa agenda de hoje ela está voltada, então, para falar de alguns temas principais relacionados ao split payment. Não será o único encontro nosso a respeito desse tema, tá? Esse é um tema que, sem dúvida, ele demanda um grau de aprofundamento maior, tá? E até um grau de análise mais detalhada do desdobramento que vai ter efetivamente na legislação, tá? A gente tem que estar muito atento, né, na operacionalização. Esse é um tema que vai, com certeza, desafiar as empresas, tá? Então, basicamente, o que a gente tem, portanto, na nossa agenda de hoje? Conversar um pouquinho do split payment, né? Sobre como que é esse sistema, né? Que alguns também apelidaram de PIX dos impostos ou PIX dos tributos, os objetivos, os principais desafios e vantagens. Pela legislação que a gente já tem, né? Algumas considerações sobre os conceitos e funcionamento e também algumas questões mais práticas relativas ao modelo, né, de pagamento simplificado, inteligente e manual, né, o qual a gente pretende detalhar melhor em próximos encontros, ok? Então, vamos então para
o bate-papo de pontos extremamente relevantes, tá? O split payment certamente é um sistema bastante moderno, né, de pagamento de tributos, né? Embora a gente vai comentar que ele não seja totalmente 100% inovador, né, por já existir esse mecanismo em outros países, né? Mas ele, sem dúvida, trará, né, uma mudança e uma revolução que a gente tem que pensar, né? Eu, como professor de contabilidade também, né, e tributarista, a gente tem que colocar as empresas para refletir um pouco sobre esse mecanismo. O objetivo dele, na verdade, é separar, né, os tributos da CBS e do IBS do valor líquido que vai ser recebido pelo vendedor naquela operação financeira, ou seja, naquele momento de pagamento, tá? Então, com certeza, ele vai revolucionar toda a forma da tributação indireta como a gente convive hoje, né, nesses últimos anos, né? Eu atuo praticamente com tributação indireta desde 2002, né, com passagem por Big Four, passagem pelo fisco, passagem em escritório de advocacia e consultoria também, e a docência na nossa área de contabilidade tributária. O que tem de interessante, né, nessa ideia do PIX dos tributos, tá? Do split payment? O objetivo, é claro, do fisco ao, né, trazer essa inovação tecnológica, né, sem dúvida nenhuma, é a ideia de reduzir a sonegação e a inadimplência fiscal, tá? De uma forma mais eficiente, tá? Eu tive a oportunidade de analisar muitos processos fiscais, porque por 3 mandatos eu fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, né, um tribunal administrativo aqui no estado de São Paulo, e a gente sabe que as autuações, né, muitas vezes, não apenas ICMS, de outros tributos, como IPI federal, tal, ela muitas vezes se voltava para questões dos chamados créditos inidôneos, tá? Então, muitas empresas eram estruturadas de modo a não pagar efetivamente esses tributos indiretos e, na verdade, que acontecia? Elas não pagam o tributo e passavam esses créditos tributários. Então, realmente, esse split payment ele vai ter alguns pontos, diria, favoráveis ao fisco, mas até alguma coisa de garantia para a empresa, né? Porque eu já vi empresas que muitas vezes eram idôneas, que compravam uma mercadoria, mas um fornecedor não pagava, o fornecedor tinha alguns problemas documentais, seja no estabelecimento fiscal ou na inscrição estadual, e às vezes a empresa acabava sendo autuada, né? E depois ela tinha que correr atrás, né, da jurisprudência lá do STJ para mostrar que a operação aconteceu, que ela era um adquirente de boa-fé. Então, toda essa discussão, ela vai, na verdade, mudar. A gente vai ter um parâmetro totalmente diferente, né, com a introdução desse mecanismo, tá? A ideia, então, né, é buscar, né, essas instituições financeiras, bancos, que vão ser realmente os responsáveis por esses formatos, né, por esses arranjos de pagamento eletrônico, e fazer com que eles façam, então, esse split, essa separação entre o pagamento pro fornecedor, né, daquele produto ou serviço, e o pagamento do tributo já diretamente, tá? Isso, né, a gente espera, né, nunca a gente, né, confia 100% no governo, a gente tem que estar atento, mas a promessa é que isso poderia gerar uma potencial redução do IVA, né? Se a gente tivesse um nível de compliance maior nas transações, principalmente business to business, mas mesmo ao consumidor, em alguns casos, que pudesse garantir, né, que os tributos indiretos estão sendo recolhidos nessas transações, né, essa arrecadação mais regular, né, provavelmente traria um nível de arrecadação mais estável e, né, a gente teria possibilidade de, quem sabe,
né, diluir ou diminuir essa tributação ao longo do tempo. Agora, a gente não pode, né, como contabilistas, né, eu como estudioso de contabilidade, né, dizer que isso não vai impactar no fluxo de caixa da empresa, né, e principalmente de todas as empresas, mas é claro, a gente sabe que o pequeno empreendedor, ele sempre pode ser afetado, porque na verdade ele já não vai receber mais aquele valor, vamos assim dizer, bruto, né? Então, ele vendeu uma mercadoria por R$1.000, se você tiver lá 25% de IBS e CBS, né? Ele não vai receber, por exemplo, o valor cheio, né? Ou seja, o valor da CBS e do IBS, ele vai ser recebido pelo governo, né? Então, vamos imaginar um exemplo, né? Que o preço do produto líquido seja 1.000 e que você tenha mais 25% por fora de IBS e CBS. Então, hoje, no sistema atual, você, né, poderia fazer um faturamento de 1.250, né? Lembrando que o IBS e a CBS vão ter o cálculo por fora, né? Faria o faturamento de 1.250 e depois, né, a empresa ficaria responsável por recolher o IBS e a CBS. Não é isso que quer o formato split payment. Ele basicamente quer que você emita a nota por 1.250, que no momento do pagamento, né, eletronicamente já vá 250 para os cofres públicos da Receita e dos estados e municípios, e os outros 1.000, que já é o valor líquido, fique com a empresa. Então, isso impacta sim, tá? A gente não pode fechar os olhos, tá? Porque isso está no cerne, inclusive, do objetivo do split payment, que é basicamente um objetivo voltado à redução, então, da sonegação fiscal, tá? Então, o fisco, evidentemente, que ele traz isso com a reforma tributária, como a gente falou, para diminuir, né, essa evasão. A gente já contou, né, e relembrou toda essa questão relativa ao adquirente de boa-fé, né, dos problemas de arrecadação, né, que existem no ICMS, no IPI e no PIS/COFINS, no modelo atual. E com isso, você haveria uma maior proteção dos créditos tributários, porque durante as transações, né, financeiras de aquisições de produtos e serviços, né, as instituições financeiras já estariam, né, evidentemente, providenciando, né, essa separação, né, e que o pagamento fosse feito, tá? Então, é claro que isso vai trazer, né, na implementação, fluxos mais estáveis de caixa para o governo, seja a Receita Federal, seja para o comitê gestor do IBS, tá? Existem inúmeros desafios e por isso essa não é uma live definitiva, a gente vai ter que voltar a conversar disso em outros encontros, né? Isso é essencial, né? De ser debatido, tá? Por quê? A gente vai ter N desafios, tá? Desde desafios voltados para a emissão precisa, né, de notas fiscais, né? Não que a emissão de notas fiscais, as informações do XML das notas, o preenchimento de uma nota fiscal não seja importante hoje. Ele já é, né, como sempre foi importante, tornou-se mais importante com as notas fiscais eletrônicas, mas é claro, né, na medida que você tem na geração da venda, né, uma informação financeira importante, né, para o seu cliente na hora de pagar, inclusive separando, né, a parte da mercadoria da parte do imposto, esse cuidado, né, ele vai ser redobrado, tá? Também a gente vai ter um desafio muito grande, tanto de parte das empresas quanto da parte do fisco, de organizar, né, as apurações de débitos e créditos, porque certamente, né, a gente vai discutir, no modelo inteligente do split payment, a gente teria, né, que ter praticamente, se não uma apuração plena, uma pré-apuração já bastante sofisticada e consolidada, para o fisco saber, né, se aquela empresa já teria, por exemplo, uma forma de pagar um imposto abatendo créditos, ou se seria necessário um mecanismo efetivo do split payment, né? Então, vai haver
da parte das empresas, uma necessidade de gestão financeira muito rigorosa, tá? E isso talvez vai abalar um pouco, se não muito, a questão de dívidas tributárias, a questão de parcelamentos tributários, porque, na verdade, o fisco ele já vai, em boa parte, abocanhar, né, substancialmente ali uma arrecadação. Então, às vezes, aquela forma, né, de financiamento de pequenas empresas e médias, né, ela vai ficar muitas vezes comprometida. Claro, não, né, o Simples Nacional ainda vai ser mantido, mas a gente tem que analisar, né, porque no formato que foi trazido, existe a possibilidade das empresas do Simples aderirem ao IBS e CBS, isso vai ter que ser estudado com muito detalhe, tá? Mas, mesmo uma empresa média, né, que não seja do Simples, muitas vezes a gestão dela financeira, né, envolve ali prioritariamente pagar a mercadoria, pagar o funcionário, né, porque se você não paga a mercadoria, não paga o funcionário, você não tem como operar, né, e muitas vezes deixava o pagamento dos tributos indiretos para depois, né, mas o fisco muito guloso, ele já vai abocanhar na hora que você receber o preço, né, eu vou receber 1.250, né? Mas não, vai pingar na conta apenas R$ 1.000. Os 250, né? Que é da IBS e do CBS, já vão ser efetivamente direcionados, portanto, para o pagamento tributário, tá? Então, é claro que esse sistema ele busca trazer uma fiscalização mais eficiente do ponto de vista das autoridades tributárias, né? No sentido de mais justo, para evitar, digamos assim, o excesso de evasão fiscal, né? E quem sabe, né? É o que a gente espera ao longo do tempo, com as automatizações desses processos de apuração de IBS e CBS, a gente vai conseguir ter, né? Assim esperamos, ao longo do tempo, né? Uma certa redução de obrigações acessórias. O outro desafio ainda a ser implementado, porque nós temos todo o sistema do SPED, né? E a gente tem que entender como que vai se dar essas alterações nesse SPED, tá? Redução de sonegação fiscal, né? É o mote principal do fisco ao trazer esse split payment, né? Mas vamos pensar então um pouquinho e bater um papo conceitual sobre como que funciona, né? Ou como que vai ser implementado efetivamente o split payment, tá? Então, a ideia, basicamente, do governo e da legislação aprovada é fazer uma liquidação financeira eletrônica, ou seja, ele é uma forma de pagamento, né, através de uma liquidação financeira eletrônica que vai integrar diversos meios de pagamento eletrônico que já existem, desde de um PIX, de uma transferência bancária, diversos meios de pagamento, tá, que envolvam, né, esses prestadores de serviço, que são as instituições financeiras. E essas instituições financeiras, que são esses prestadores de serviço, eles vão fazer, então, esse papel de segregação, né, e direcionamento do IBS para o Comitê Gestor do IBS e para a Receita Federal do Brasil, no caso da CBS, desses valores, né, de IBS e CBS, que vão ser os valores que estão informados no documento fiscal, tá? Mas, claro, já vamos discutir, porque tem situações que a empresa, muitas vezes, já tem créditos tributários, então, por que não abater, né, desses créditos tributários, ao invés de forçar, né, um pagamento, né? E daí isso tem a ver com o split payment inteligente, tá? Então, esses prestadores de serviços são, basicamente, instituições financeiras, bancárias, né? Quem está aí na rede das transações financeiras, tá? E, é claro, né, a legislação vai permitir, né, que essa migração ela seja feita de maneira gradual e até com regimes simplificados, como a gente já vai fazer algumas menções, né? E depois a gente aprofunda isso em outros encontros, tá? Mas não podemos fechar os olhos. Impacto no fluxo de caixa, com certeza, né? Então, como eu falei para vocês, se você tiver que orientar uma empresa, o setor, né,
financeiro, de controladoria, o setor contábil, né? As empresas vão ter que repensar a questão de fluxo de caixa, se elas estiverem sujeitas ao split payment, tá? Elas vão ter que se adaptar. Por quê? Porque a entrada de valores no caixa, ela vai se dar por valores líquidos, né? Quando for aplicável o regime do split payment. Então, no exemplo que eu dei, a gente tem uma venda de um produto ou uma prestação de serviço de 1.000, mais 25%, vamos imaginar, por fora, né, de IBS e CBS. O documento fiscal é no valor de 1.250, mas se essa empresa ela não tem créditos tributários e ela tem que efetivamente pagar, né, esse imposto, e o imposto, nesse caso, ele vai ser pago pelo comprador, né, pelo adquirente desse produto ou do serviço, né, quando ele for pagar lá, por exemplo, no banco, via um Pix, via uma transação eletrônica, aquele valor, o que a gente vai ter é o seguinte, para ele está pagando 1.250, mas aquele pagamento ele é explodido em duas partes, né? Então, eu fui lá, sou uma empresa que comprei o produto para revender, fiz um pagamento lá por Pix, né, de 1.250 para a empresa que eu adquiri, tá? Vamos supor que é uma transação B2B. Ele vai pegar R$250 dos tributos e vai mandar para a Receita Federal, a título de CBS e IBS para o comitê gestor. Então, esses 250 vai ser separado e no fluxo de caixa da empresa vendedora vai chegar o valor de R$1.000, tá? Só que a gente sabe hoje em dia, né, que as empresas muitas vezes estão ali lutando no dia a dia para manter seu fluxo de caixa ali certinho, né? Então, a gente sabe, tem N situações que a empresa prefere pagar o empregado, né? Porque se você não pagar o funcionário, não pagar o salário dele, ele não aparece mais para trabalhar, e daí o negócio não continua. Pagar o fornecedor, porque senão ele para de entregar, né, mercadoria para você, né? E daí essa gestão você vai ter dificuldade para fazer, né? O fisco já priorizou o recebimento dele, ele já garantiu o recebimento dele, né? Claro que você tem lá um imposto pré-pago, né? Isso não vai evitar que você tenha efetivamente uma apuração, né? Você vai ter uma apuração, evidentemente, tributária ali no final do período, tá? Mas grande parte do imposto pode ser que já esteja sendo recolhido através desse mecanismo. Então, é muito importante que a empresa tenha um planejamento financeiro bastante rigoroso para lidar, né, com essa realidade, tá? Porque ele não vai conseguir mais manejar o caixa da forma como vinha sendo feito, tá? Agora, tem alguma vantagem para quem está adquirindo, né? Você vai falar, professor Biava, você só está me trazendo aqui desvantagens, né? Será que haveria alguma vantagem para uma empresa que está comprando um produto ou um serviço? Bom, como a gente já comentou, alguma vantagem tem. A gente vai ter uma segurança jurídica maior, uma segurança fiscal maior. Porque imagine o seguinte, eu sou uma loja, um supermercado, um atacadista, né? E às vezes a gente via, né, no Tribunal de Impostos e Taxas, processos que às vezes empresas, né, muito bem conceituadas no mercado compravam de determinados fornecedores, mas a documentação daquele fornecedor não era boa, você não tinha determinados mecanismos de compliance para verificar, né, o local onde ele estava operando, alguns detalhes, né, relacionados à entrega, fluxos logísticos, e aquele fornecedor era declarado inidôneo. Então, muitas vezes você pagou e recebeu uma mercadoria e você tinha que discutir judicialmente o crédito tributário, tá? Com o split payment, o que o governo fala é, olha, empresa, isso vai ser bom para você, porque na medida que você pagou o preço, já houve o pagamento do tributo, o seu crédito de IBS, CBS está garantido, tá? Então, a ideia é que eu comprei, né, esse produto, ou esse insumo industrial, ou esse serviço para usar na minha atividade, já houve o split, o imposto já foi pago, né? Então, eu tenho a garantia que, na verdade, o imposto está
efetivamente liquidado e que agora eu possa, né, fruir desse crédito na minha apuração, tá? Então, isso vai mitigar, sem dúvida nenhuma, o risco de crédito, de glosa de crédito pelo fisco. Daí o fisco não vai poder glosar o crédito, né? O imposto foi pago, ok? Maior segurança fiscal na operação, com certeza. Agora, é claro, o split payment não é uma invenção 100% brasileira, né? E mesmo se você, né, pensar, né, no Brasil, esse tipo de mecanismo ele já existe para muitas vezes separar, né, determinadas transações, né? A gente tem muitas vezes empresas, né, em que na internet, no ambiente dela, ela vende produtos de outras empresas. Então, muitas vezes essas segregações de pagamento, elas já são feitas, mas não diretamente envolvendo o fisco, tá? E a gente já tem exemplos de utilização dessa tecnologia em países europeus e no Chile. Então, o que a gente talvez vai ter no Brasil é um maior grau de detalhamento por questões da peculiaridade complexa da tributação no Brasil, né, que vai, de qualquer forma, continuar acontecendo complexo com a IBS e com a CBS, tá? Então, a ideia é que o faturamento da venda do produto ou serviço ele vai gerar também, né, essa guia de recolhimento do tributo, né, de maneira que isso vai ser feito pelas instituições financeiras, tá? De certa forma, a gente tem uma inovação, né? Porque o que acontece? O comprador é que já vai acabar pagando o tributo e não o vendedor, tá? Mas é claro, né, que pensando aqui do ponto de vista também, né, jurídico, né, já que a gente também, né, somos contadores e advogados, tributaristas, é claro que aquele que pratica o fato gerador ou a hipótese de incidência vai continuar sendo o vendedor efetivamente da mercadoria ou o prestador de serviço. Isso não muda do ponto de vista conceitual, mas na verdade o comprador, né, ao invés de entregar o preço cheio para o vendedor, ele já vai ter um direcionamento de parte daquele preço que vai ser consignado em pagamento já do tributo, tá? Como se fosse, né, um tributo que foi antecipado, né? Porque, via de regra, a maior parte dos tributos indiretos, a apuração é mensal, né? E a IBS e o CBS vão continuar tendo apuração mensal. Mas o tributo ele já foi efetivamente retido naquela venda, né? Vamos assim dizer, e já foi computado, então, o respectivo pagamento, né? Na hora que você processar a sua apuração, aquele pagamento daquelas vendas em que ocorreu o split payment já aconteceu, tá? É claro que a gente vai ter situações que esse pagamento ele vai ser total e situações que ele vai ser parcial, ok? Então, em muitas situações, eu acho que o fisco ele vai ter que evoluir muito sobre o aspecto tecnológico, principalmente se a gente avançar para os modelos inteligentes, porque vai ser efetivamente necessário a gente ter, se não uma apuração plena dos tributos, pelo menos uma apuração, eu diria, uma pré-apuração substancial, porque com certeza esse mecanismo ele vai ser necessário, né? Porque vai ter situações em que a empresa poderá efetivamente receber os valores completos, tá? Do pagamento, por exemplo, se ela tiver créditos tributários, né? Então, imagina uma empresa vendedora que tem milhões de créditos tributários de IBS e CBS, não faria sentido e seria injusto se o fisco exigisse essa respectiva retenção, ok? Ele seria basicamente injusto do fisco, né, que fosse feito split payment. Nessa situação, o sistema tem que reconhecer que a empresa, na verdade, tem que quitar aquela venda com os créditos que ela possui, tá? E daí vai ter situação que ela não tem crédito, e daí vai ser integralmente aplicável o split payment. Então, o produto é 1.000 e mais 25% por fora, mais 250 de IBS e CBS. O cliente pagou os 1.250, esse 1.250 sofre um split, 250 para o fisco, 1.000 para o vendedor.
E vai ter as situações que a gente tem a possibilidade de utilização parcial de crédito, por isso a necessidade de pré-apurações, tá? Onde a empresa teria condições de quitar uma parte, né, desse tributo, tá? Inúmeros cuidados vão surgir para as empresas, né? E a gente vai ter que acompanhar muito atentamente essas implementações, tanto do ponto de vista legislativo, quanto de diversos pontos de vista como operacional de cada empresa, tá? Por quê, né? A gente já tem esse problema hoje. Hoje a gente tem empresas, né, que muitas vezes, se você verificar lá, né, estão disparando notas fiscais e estão colocando o CNPJ da sua empresa. Mas, poxa vida, você não, né, não comprou esse produto, né, você não tem nada a ver com aquilo lá. Então, esse rigor de você recusar notas fiscais que estão indo para a sua empresa, mas que não são transações reais, e denunciar esse tipo de situação, ele vai ter que ser mais relevante, até porque senão, né, você vai ter lá um split do pagamento, né? Justamente cada nota de venda, ela vai gerar pela instituição financeira a possibilidade de uma separação. Então, quando eu pago os 1.250, 250 vai para o fisco, né, na forma de IBS e CBS, 1.000 de maneira líquida vai para o vendedor da mercadoria, tá? Então, né, as instituições financeiras também, com certeza, vão discutir qual que é o papel delas na prestação desse serviço, inclusive, né, em termos de remuneração, né, que essas instituições financeiras vão ter que ter para fazer esse pagamento, né? E eu acho que, com certeza, né, vai ter que se discutir até a questão de erro, né? Imagina se o sistema der um erro e não acontecer o split de maneira correta, né? Será que né? Então a gente vai ter, com certeza, discussões a respeito da responsabilidade dessas instituições financeiras, né? E como a gente já mencionou de maneira mais detalhada nos slides anteriores, o impacto financeiro para o vendedor, ele existe, tá? Ele vai afetar, sem dúvida, o fluxo de caixa da empresa vendedora, na medida em que o tributo já vai ter sido recolhido, ela vai receber aquele valor de forma líquida, tá? A gente vai, então, caminhar, né, para essa parte final para falar um pouquinho dos modelos, né? E daí lembrando que a gente vai ter mais encontros, né? O tema do split payment é muito complexo, então não cabe, né, a gente apenas um encontro. Na verdade, a gente tem que, ao longo do tempo, acompanhar também, né, as mudanças da legislação, tá? Mas a ideia do split payment seria navegar basicamente em 3 modelos, né? Então a gente teria um modelo mais complexo, né, que seria esse modelo super inteligente, tá? Esse modelo super inteligente vai ser esse que eu comentei. Ele vai permitir, por exemplo, que você verifique se a empresa tem créditos, né? Ainda que esses créditos sejam parciais, né? Então, por exemplo, se eu vendi a mercadoria por 1.000 mais 250 de IBS e CBS, se a empresa tem um crédito de 100, ela poderia usar o crédito de 100. Então, o split payment poderia ser feito só com base em 150, porque ele usa 100 do crédito e 150 é adiantado pelo split payment, né? E ele recebe daí o valor líquido, ok? Em outros casos, não, né? Ele não tem créditos, então o split payment vai se aplicar totalmente. Também, né, pequenas empresas, varejistas, está sendo previsto algumas alíquotas fixas, né, no projeto de simplificação, né, do split payment, um split payment simplificado, em algumas situações que também vai ser permitido, né, mecanismos manuais, né, principalmente nas situações que o comprador efetivamente quer, né, utilizar do split payment, dele conseguir pagar manualmente, né, uma operação, por exemplo, vamos supor que seja feita em espécie, tá? E eu acho que uma das coisas mais importantes, né, e que realmente espero que esteja sepultado, é que não haja, né, a questão da substituição tributária, né?
o que dará também um alívio, né? Se por um lado o imposto ele vai acabar sendo adiantado através do mecanismo de split payment, por outro, né, a gente vai ter a morte de regimes, como é o caso da substituição tributária do ICMS, que assustam principalmente os pequenos, né, empresários que já têm ali, né, o seu fluxo de caixa comprometido, porque o imposto já foi todo recolhido ali na cadeia, tá? Também, do ponto de vista do processo operacional, é importante a gente pensar um pouquinho em algumas etapas desse processo operacional. Então, numa primeira etapa, com certeza muito relevante, seria a correta informação pelo fornecedor do produto e do serviço, né, de quais são os valores, né, e o cálculo correto do IBS e da CBS que vai estar relacionado no documento fiscal, tá? Esse documento fiscal ele vai então ter uma vinculação com a forma de pagamento que vai ser feita, tá? Então, essa informação ela vai ser processada e transmitida ao prestador de serviço, que no caso são as instituições financeiras, tá? E daí vai ter que ter uma interface entre a instituição financeira e o comitê gestor do IBS e a Receita Federal, para fins de CBS, para que seja efetivamente confirmado os valores a serem segregados e recolhidos. Se a gente tiver no sistema inteligente, inclusive confirmar se há créditos a serem abatidos, tá? E, claro, em determinadas situações, quando essa comunicação online inteligente não puder ser feita, né, a princípio, né, por uma questão de precaução, vai haver a segregação, vamos supor, do valor do IBS e da CBS, isso vai ser pago, né, mas se depois for verificado que foi pago em excesso, que a empresa já teria créditos para abater, né, o valor, né, a promessa é que em poucos dias úteis, em 3 dias úteis, o dinheiro seja disponibilizado, então, para o vendedor, tá? O sistema também prevê, tá, a possibilidade, tá, de termos, tá, um regime simplificado, tá? A ideia, na verdade, é um sistema operacional, né, opcional, principalmente opcional para pequenas empresas e determinados tipos de varejista, onde vai ser aplicado, na verdade, uma alíquota fixa, né, naquela aquisição. Então, não vai ser, digamos assim, a tributação full. Seria basicamente como uma retenção média, tá? Então, isso vai demandar, com certeza, um estudo de médias ponderadas específicas, seja por produto, seja por respectivo área de negócio, tá? Para se definir qual que é o percentual de retenção simplificado, tá? E daí, né, evidentemente que aqueles valores já vão ser considerados como um valor de imposto antecipado e pago, né? E ajustes vão ter que ser feitos, seja a empresa complementando valores no momento da apuração, seja havendo a devolução, no caso dessa retenção simplificada ser exagerada, ao empresário, tá? Então, né, esse processo simplificado, ele vai, então, envolver, né, mais especificamente na legislação, né, a gente tem que acompanhar essa implementação, a definição, então, desses percentuais pré-estabelecidos, né, com possibilidade de diferenciação por setor econômico, né, e daí é muito importante que o comitê gestor e a Receita Federal acompanhem, né, na verdade, os saldos de créditos e débitos dessas empresas, né, para verificar se esse split payment simplificado não vai se dar num montante exagerado, né? Porque a ideia, né, na verdade, é garantir, né, uma arrecadação, mas, né, e depois, né, seja feito ali o complemento do imposto pela empresa vendedora, mas não uma antecipação exagerada, né? Mas se ela acontecer, tem que ser garantido, então, ao contribuinte essa devolução, né? E o ideal é realmente uma devolução, vamos dizer assim, semi-instantânea e em até 3 dias úteis, tá? Ok?
Então, as empresas vão ter que depois, efetivamente, quando implementada essa legislação, analisar, né, inclusive, da viabilidade de adotar e aderir ao split payment simplificado. Também, quase aqui finalizando, vamos falar um pouquinho, né, e a gente continua isso num outro encontro, sobre o split payment eletrônico, né, que é justamente a ideia de você ter um modelo automatizado, tá? No qual, como a gente já falou, eu sou uma empresa que tem determinados créditos tributários. Então, eu vendi um produto por 1.000 mais 25% de BSCBS, 1.250. Mas se eu tenho 100 de crédito na minha apuração, né, o sistema inteligente ele vai permitir consultar o sistema da Receita e do IBS, verificar, então, né, a disponibilidade, então, desse saldo, tá? E vai, né, trazer a informação para a instituição financeira de que, na verdade, então, não precisa ser retido o split de 250, mas a gente vai usar o 100, então 150 já daria para fazer um cálculo preciso. Então, o cliente vai pagar 1.250, 150 vai ser direcionado para pagamento, já que 100 já está pago através de utilização de créditos, né? E o restante aí, né? Ou seja, esse 1.100 vai ser disponibilizado, então, na conta corrente, né? Do recebedor, tá? Então, é importante e seria bastante produtivo, né, em termos tecnológicos para o Brasil, em termos de eficiência de fluxo de caixa, seja do governo ou das empresas, e de justiça tributária, que esse split payment inteligente fosse implementado, né? Até para evitar que uma arrecadação seja feita, né, e depois o fisco tenha que devolver o valor do imposto, tá? E o governo ele está muito interessado, né, em aplicar, né, esses métodos. Eu ainda, né, torço para que a gente não tenha, né, problemas de migração, né, por exemplo, do sistema bancário, do sistema de pagamento eletrônico para pagamentos em espécie, né? Pagamentos fora do sistema financeiro, porque isso eu acho que seria um atraso para o Brasil, tá? Eu ainda, né, acredito que é possível a implementação desse sistema, né, mantendo a tecnologia, né, dos meios de pagamento, tá? E a ideia do governo, né, e eu espero que isso seja refletido na prática, é que vai compensar, via de regra, para aquele que está pagando e comprando a mercadoria, tem a garantia de que o imposto foi pago, tá? E por isso a ideia também do split payment manual. Então, por algum motivo, eu não vou pagar dentro do sistema financeiro, né? Mas ainda assim, né, que eu pague, né? Ou eu pago no sistema financeiro, mas através de um cheque, né? Que é uma ordem à vista, né? De recebimento, ou através de dinheiro, mas que ainda assim eu tenho a possibilidade, por exemplo, se eu quiser ter a garantia de que o imposto foi pago, né? Principalmente se eu for participante de um negócio B2B, né? Que a mercadoria vai ser revendida, vai ser usado como insumo, que eu possa efetivamente pagar de forma apartada, então, a guia do IBS e a CMS e entregar, então, o valor líquido para o nosso vendedor, né? E caso o imposto tenha sido recolhido em excesso, o governo vai efetivamente, então, né? Assim, esperamos devolver em 3 dias úteis aos contribuintes. Então, a ideia do split payment manual é, mesmo em transações que não sejam eletrônicas, manter a possibilidade de recolhimento desses tributos pelo comprador, tá? Então, esses eram os pontos, assim, vamos dizer, fulcrais e essenciais do nosso encontro de hoje, tá? Ok? Então, com isso, a gente encerra, né? Mas eu deixo um convite, ok?
basicamente, tá? Esse material, essa live que nós tivemos hoje, entrega o curso Contabilidade, Tributos Indiretos e Reforma Tributária, tá? Cujo preço normal, né, é ofertado por R$2.000, tá? E nós deixamos, então, para vocês, né, nesses próximos dias, o cupom TEX20, né? Então, vocês acessando lá o Hotmart e digitando o cupom TEX20, vocês vão ganhar esses 20% de desconto, tá? Esses R$400 de desconto, tá? O Contabilidade Tributária, ele tem, né, o Instagram que é o contabilidade.tex, tá? Ok? Contabilidade.tex, que vocês podem seguir, né? É uma satisfação que vocês nos sigam, tá? E eu fico à disposição de vocês, tá? Esse é um curso que está sendo gravado ao longo desse ano de 2025, né? E que o objetivo não é apenas falar da reforma tributária, mas trazer aspectos importantes tributários dos tributos existentes. Porque a gente, na verdade, vai ter que trabalhar, por exemplo, com o ICMS até 2033, até janeiro de 33, com o ISS. Então, a gente trouxe um curso que ele é abrangente, ele abarca o interesse tanto dos contadores quanto de advogados tributaristas, mas por um viés prático, principalmente voltado para entender, né, como que funcionam os tributos por parte dos operadores que estão ali, né, no dia a dia das empresas, né, ou seja, pela via dos departamentos fiscais, ok? Então, é essencial, né, que vocês entendam o funcionamento do ICMS, ISS, o PIS/COFINS que vai morrer em 2027 e do novo IBS e da CBS, tá? Então, a gente traz aqui a nossa experiência também didática, né, na docência, né, principalmente na parte de contabilidade tributária. A gente tem atuado fortemente, né, em universidades, como é o caso do Mackenzie. Somos agora também professores do curso de Ciências Contábeis também da FEALSP, tá? Então é isso, eu agradeço aqueles que já me conhecem, agradeço a interação com vocês e deixo então esse convite e o cupom TEX20. Muito obrigado. Professor Roberto Biava, a equipe do Contabilidade Tributária agradece, ok? Até logo.